Bom dia. Apareci, que surpresa por aqui. Bem, bem natural mesmo. Bem fora do script. Não tava nada muito previsto pra eu estar aqui, mas senti de vir aqui conversar com vocês. Deixar o Instagram avisar, né, que eu cheguei. Algo bem, hoje sem script. Não trouxe papel nenhum. Vai vir de dentro mesmo. Vamos conversar um pouquinho, né? Já faz alguns dias que eu ando sentindo de vir aqui conversar com vocês sobre esse tema. Tinha. Ai, tava dizendo, resolvi aparecer por aqui. Tu tá me ouvindo bem? Diz aqui pra mim se tu me ouve direitinho. Então, ótimo. Resolvi vir bem sem script aqui. Bem mãe de quem passou a madrugada acordada, sabe? Pensando que a filha não queria dormir. E aí eu disse conversar com eles sobre isso, né? Falei essa semana sobre a saúde mental materna. E aqui, falando da saúde mental materna, mas a gente expande isso não só para as mães, né? Para todo mundo. O enfoque de maio, do Maio Furtacor, é a saúde mental materna. E eu aqui hoje também vou falar dessa saúde mental materna. A gente que, quando descobre que é mãe, né? A gente não é mãe só quando o bebê nasce, a gente já é mãe quando a gente descobre que tá grávida. E o quanto a gente precisa cuidar dessa saúde, né? Tá aí a polêmica agora dos bebês reborn e de tudo isso que tá acontecendo nesse movimento, né? De que tem gente brigando por tutela de um bebê reborn, né? Tem gente querendo lugar na fila no banco do ônibus, tem gente furando fila do mercado com bebê reborn. Então, eu disse, vou conversar sobre isso, sabe? Não só sobre essas polêmicas do bebê reborn, mas o olhar para tudo isso, né? E essa polêmica do bebê reborn, para mim, só mostra um sintoma, né? Um sintoma de uma mãe ou de um pai, né? Mas o quanto a gente não tá bem, né? No fundo, a gente não tá bem. Esses dias eu botei uma caixinha também, perguntando como que vocês lidavam com os lutos, né? E na maternidade, a gente tem muitos lutos, né? A gente tem o luto quando a gente descobre que tá grávida e por um acaso perde o bebê, isso é um tipo de luto e a gente tem que sentir esse luto. A gente tem que chorar essa perda, mesmo que seja ali de 3 semanas, de 1 semana, não importa quanto tempo, né, a gente descobriu. Isso é uma perda para nossa construção como mãe, como família, né, como sociedade na qual vivemos. Então, a gente precisa olhar para isso e dar um lugarzinho para tudo isso. E com essas mães aí, né, com esses bebês reborns, eu me pergunto também, né, o quanto elas não estão colocando nesse bebê uma expectativa, um luto, uma dor,
de colocar num boneco, né? Porque é um boneco. A dor que elas sentem dentro, né? E isso é muito delicado, né? É muito delicado, porque quando a gente para e quando a gente começa a ver a história, né, de como iniciou esses bebês reborns, era pra gente... eles são um formato e a forma mais humana possível, né, com os detalhes e tudo. E começou a surgir isso quando as pessoas mandavam foto, né? Era assim, pelo menos que fazia, não sei se continua assim, manda foto do bebê, ou de si quando era bebê, ou do seu filho quando era bebê, pra fazer um bonequinho, né? Pra aquilo ficar... como é que eu posso dizer? Materializado, né? E aí, eu hoje tava me questionando sobre isso, né? Pensando, refletindo sobre isso. A Valentina acordou de madrugada, chorando, não queria dormir de jeito nenhum. E aí eu fiquei ali, né? Enfim. E fiquei refletindo, né? E aí, o quanto muitas vezes a gente fica apegado, né? A gente quer congelar alguns momentos. A gente quer eternizar alguns momentos, não só na nossa memória. A gente quer fisicamente externalizar essa memória. Então, o pessoal tava fazendo esses bebês reborns pra isso, pra criança brincar e não sei o que, né? Até então, de forma super, super saudável. A bonequinha do meu filho, né? É meu filho quando era menor, ou era eu quando era menor. E a gente fica apegado a isso, né? A gente não quer muitas vezes ver que o nosso filho cresceu, que ele se tornou às vezes diferente do que a gente gostaria ou não. Ou às vezes a gente quer materializar algum filho que a gente perdeu, né? Então a gente coloca ali, né, como forma de eternizar isso, vamos dizer. Mas muitas vezes isso acaba nos fazendo mal, né? A gente acaba saindo do real, da realidade, e indo muito pra fantasia. Então, e assim, pra fantasia, não trazendo aqui a fantasia no sentido de que isso é algo banal, para essas pessoas que estão realmente, que estão brigando na justiça, se o ex-marido, se a pessoa vai ficar com o bebê reborn, para ter atendimento no SUS pro bebê reborn, essas coisas assim, a gente precisa olhar por um olhar muito, muito delicado, sabe? Muito cuidadoso, muito clínico, como eu falei antes, de que isso é só um sintoma. Isso é só assim, o baldinho da pessoa encheu, transbordou e ela não tem mais o que fazer com aquilo. E aí a ação que ela tá colocando é essa, infelizmente, né? E assim, quando a gente olha pra isso, a gente tem que ter muito, muito cuidado, sabe? Muito cuidado mesmo. Porque é a saúde mental daquelas pessoas. O quanto essas pessoas elas estão fragilizadas. O quanto muitas vezes nós estamos fragilizados. O quanto a gente muitas vezes não dá o devido valor ou a devida importância para as coisas que acontecem na nossa vida. Seja ela a perda de um filho, que é algo grande, seja ela uma coisa mais corriqueira, uma coisa mais banal. Não que a gente tenha que dar o mesmo peso para as duas situações, não é isso, mas cada situação tem a sua importância. E a gente precisa olhar para isso e sentir isso, dando a importância e o lugar que aquilo tem. Porque no momento em que a gente sofre
Por exemplo, a perda de um filho foi Sabrina Sato, né? Se não me engano, que eu postei também esses dias. De que ela falou que perdeu 2 gestações e ficou trabalhando, né? Então, o que ela fez? E aqui não é julgando, não é criticando, é analisando o que ela mesma colocou ali, né? Então, ela teve essas perdas e ao invés de ela se recolher, sentir, chorar, dar lugar disso, deixar isso descansar dentro dela, né? Porque quando a gente faz o luto de qualquer coisa, de um relacionamento que termina, de um filho que a gente perde, de um pai que falece, qualquer tipo de luto, um luto de fim de algum emprego que a gente tinha um vínculo muito grande e acabou saindo às vezes abruptamente, é um vínculo, é um luto também, né? Então, qualquer luto que a gente tenha, a gente precisa sentir isso. E muitas vezes a gente não quer sentir isso, porque sentir isso é ruim. Mas quando a gente sente isso, chora tudo isso, chega uma hora que isso acalma dentro de nós. Que isso, de tantas vezes a gente chorar por aquilo, ou sentir tristeza por aquilo, angústia por aquilo, chega uma hora que aquilo descansa, que a gente chorou tudo que a gente tinha para chorar, que a gente fez tudo que a gente esgotou todas as nossas forças, né? A gente esvaziou tudo aquilo que precisava ser esvaziado, digamos assim. E aí, quando isso acontece, a gente fica em paz. E aí a gente consegue, né, fazer com que a nossa vida volte a fluir novamente. Não daquele mesmo jeito, mas agora de um outro lugar, de um lugar mais maduro, talvez, de um lugar, né, mais centrado. Mas muitas vezes a gente não faz isso. A gente tem medo de sentir tudo isso e aí a gente trabalha mais. A gente, às vezes, se não tem um trabalho, a gente se ocupa com outras coisas, está sempre lendo, estudando, não consegue ficar um momento sozinho, um momento quietinho, porque aquele momento que a gente fica sozinha e quietinha é aquele momento que os sentimentos começam a vir, a saudade vem, a tristeza vem e a gente não quer sentir tudo aquilo, a gente está fugindo. Então, a gente fica nesse looping, né? E a gente precisa ter muita clareza em relação a isso, de que se eu não sinto hoje, se eu não sinto amanhã, tudo bem, mas vai chegar uma hora que essa conta vai chegar e a gente vai ter que pagar essa conta, né? Então, independente de qualquer coisa, a conta vai chegar e a gente vai ter que um dia sentar e chorar. A gente vai ter que olhar um dia para esse bebê reborn e dizer que ele não é o nosso filho. Ou que o nosso filho já cresceu, que ele não é mais aquele bebê que a gente gostaria que ele fosse eternamente. Porque a criança, quando é nenê, ela é muito gostosinha, né? A gente quer estar ali sempre agarradinho no colo, né? A gente tem esse apego nesse sentido, né? Dessa fragilidade, ao mesmo tempo dessa dependência, né? Mas as coisas vão passando, os dias vão passando, as crianças vão crescendo e a gente vai ter que ir dentro de tudo isso fazendo os lutos de cada fase, né? Então, como eu disse no início, a maternidade ela tem vários lutos e inclusive eu venho passando pelos meus lutos, né? Então, quando o bebê nasce, é um luto porque ele não tá mais aqui o tempo inteiro dentro da gente, ele saiu, né? Ele agora tá vivendo e se adaptando no mundo externo. Então, a gente como mulher sofre um luto e esse luto a gente denominou muitas vezes como puerpério, né? É uma palavra mais bonita para luto, né? Então, é um luto, é um momento onde o nosso corpo está se reorganizando, os nossos hormônios estão se readaptando.
Então, tudo isso dentro da gente, depois de 9 meses aí de gestar e parir, a gente precisa se reorganizar. E isso também é um processo de introspecção, de luto, de muitas vezes de incompreensão de tudo isso que está acontecendo, que a gente não consegue nominar, né? Porque tem várias demandas acontecendo, o filho está chorando e está se adaptando na amamentação, e a gente está cansada, sem dormir, com os peitos doendo, enfim, né? Várias demandas. E a gente precisa sentir isso pra gente passar pra nova fase. E o que eu senti de vir compartilhar com vocês hoje é sobre esses lutos da maternidade, porque eu tô vivendo esse luto, né, do desmame. Então, vim aí tentando fazer um desmame gradual, gradativo, né, desde o carnaval. Então, na semana do carnaval, eu decidi tirar o TT da noite, fazer esse processo de forma mais gradativa, né? Pra mim, pra eu ir me acostumando também, porque é um luto meu também, como mãe. E pra ela, isso também se acostumando, porque ela era muito apegada ao TT. Então, né, fui fazendo dessa forma. Tirei da noite, ficava só durante o dia. Daí ela comecei pra escola, daí não mamava de manhã, só mamava de tarde, e assim ia. Mas aí eu fui vendo que as noites, às vezes, tinham noites um pouquinho mais calmas, mas tinham noites, a maioria, muito turbulentas. Ela tava sempre na expectativa de querer mamar, de querer mamar quando o sol nascesse, porque eu explicava pra ela que ela só ia ter TT quando o sol nascesse, que o TT tava descansando. E aí eu também ia fazendo luto disso tudo. E aí, enfim, na semana, na sexta-feira, da sexta pro sábado, do Dia das Mães, eu disse, vou ter que fazer o corte do TT. Não vai dar mais pra ser tão gradativo assim como eu queria, porque eu tava vendo que ela tava sofrendo, tava sendo difícil pra ela, esse hora tem TT, hora não tem TT, e pra mim tava sendo difícil. Tava sendo difícil administrar isso. E aí, a gente se despediu do TT, né? E foi nessa primeira madrugada que eu disse, eu preciso vir falar com ela sobre isso, né? Sobre o como a saúde mental aqui das mães, mas como eu disse, se expande para tudo, é importante. Porque o processo de desmame é um luto, é um corte, né? A gente tá saindo ali um pouco da simbiose, né? Ela tá parando de mamar e tá indo para um outro universo, né? Com outras demandas, com outras coisas. E a gente precisa olhar para isso com carinho e entender que foi um processo, foi bom, mas que agora existem outras coisas para todo mundo, para mim, para ela, né? E que isso precisa ser feito de forma mais saudável possível, né? E aqui sem julgar a forma como cada uma fez o seu desmame, porque cada um, né, tinha um nível de consciência lá atrás, então a gente não pode se cobrar disso. Mas falando do meu relato, né, do quanto a saúde mental materna é importante, é isso. Naquele dia que eu decidi não vai ter mais TT, a gente se despediu do TT, falei com ela, ela se despediu do TT, eu expliquei que ela ia tomar o TT pela última vez e depois ela não ia mais tomar o TT. Aquilo pra mim foi um divisor de águas, assim, sabe? Do quanto olhar pra mim, olhar pras minhas necessidades, olhar pros meus sentimentos, o quanto em algum momento eu também estava aprendendo ela nessa amamentação.
o quanto também tinha dor minha, né? Memórias minhas, talvez, do meu processo de desmame, de amamentação, e que eu estava transferindo para ela nesse momento de forma inconsciente muitas vezes, né? Então, quando a gente olha para dentro, quando a gente começa a se conhecer um pouquinho mais, olhar para esses sentimentos, para esses pensamentos que muitas vezes são de conotação negativa, que a gente não quer olhar, que a gente quer botar para debaixo do tapete, mas quando a gente tem a coragem de olhar para eles de frente e dizer assim, é isso, no fundo é isso aí mesmo, no fundo é isso que eu sinto, no fundo é isso que eu sinto. Quando a gente encara isso e começa a se relacionar com isso, a fazer terapia com isso, né? A gente começa a trabalhar a nossa saúde mental, a fortalecer a nossa saúde mental, a respeitar e valorizar cada emoção que a gente tem, cada reação às vezes que a gente tem, né? A gente começa a se acolher mais. E aí, quando eu realmente estava pronta, eu consegui fazer esse corte, digamos, de o TT acabou. E está sendo fácil, pós isso, né, já que faz aí uma semana e pouquinho, não tá 100% fácil, né, mas eu tô em paz comigo, sabe? Então, quando eu fico bem comigo, quando a gente tá em paz e tá segura e tá entendendo esse processo, que esse processo antes aconteceu em nós, e aí depois a gente consegue externalizar para eles, a gente consegue sustentar essa nossa decisão de que não tem mais TT, né? Então, ela chora, tem momentos que, inclusive, ela tem chorado bem menos do que antes, quando tinha ainda, em alguns momentos não tinha. Então agora ela tem chorado bem menos, ela tem pedido bem menos. E lógico, eu sempre converso com ela, sempre explico pra ela que agora ela vai ver o mundo além do TT, né? Então, e ela mesma fala, além do TT, né, mamãe? Então é isso, é além do TT. Agora a gente vai ter um outro tipo de conexão, eu e ela. Não mais do TT, mas uma conexão de mãe e filha, né? Uma conexão que vai ser construída e que vai durar por uma vida inteira. Porque a amamentação é um momento de conexão, mas é um momento ali, daquele momento, seja 6 meses, 1 ano, 2, o tempo que vocês amamentaram, é um tipo de conexão. Mas quando não tem mais o TT, quando a amamentação sai de cena, que tipo de conexão existe entre tu e teu bebê, tu e teu filho, tu e tua criança? Então é esse tipo de conexão que a gente está criando agora. Dela entender que ela pode vir pro meu colo e que eu vou abraçar ela e que eu vou estar com ela. Não agora como TT, né? Como ela me via antes, eu brincava que ela me via como um grande TT. Agora eu não sou mais um grande TT, agora ela começa a me ver como mãe, né? Como um ser humano. Então, são esses lugares que a gente precisa olhar. E aqui eu falei da mãe, né? Mas isso é com tudo, gente, é com quem não é mãe. Porque quem não é mãe, né? Quem é pai, por exemplo, quem é irmão, ou quem ainda não tem filho, é só uma mulher, um homem normal, digamos assim, tem outras demandas, tem outros lutos, tem outras questões que precisam ser olhadas. E a saúde mental, ela entra como a base de tudo. A base da gente ter uma saúde mental sólida, digamos assim, ou mais sólida possível,
para que a gente consiga tomar qualquer decisão que a gente queira, né? Ou para que qualquer coisa que venha a acontecer no externo, não que a gente vai deixar de sentir, muitas vezes a gente vai sentir, vai doer, mas a gente vai ter um outro nível de consciência. A gente vai conseguir, não vai precisar delegar isso para uma outra pessoa, colocar isso num objeto, como eu falei no exemplo dos bebês reborn. Então, que vocês olhem também para essa polêmica do bebê reborn que está vindo aí, no sentido de o quanto essas pessoas estão doloridas, estão feridas, estão magoadas, estão sem saúde mental, né? Porque quando a gente tá realmente com a saúde mental, a gente não tem essa necessidade, né? A gente consegue deixar isso em paz dentro de nós. A gente consegue deixar as memórias dos nossos filhos serem só nossos filhos bebês, nas fotos, nas memórias da nossa cabeça, né? Porque por mais que a gente tente, né, fazer a moldura do pezinho, que eu tentei, não vou dizer aqui que não posso negar, a gente tentou no gesso e fez, né, tentar personificar na forma de boneca quando é pequeno, por mais que a gente tente fazer isso, e até um determinado ponto a gente consegue, porque vai estar ali materializado, mas a gente não vai conseguir viver novamente aquela experiência. É isso que eu queria dizer com tudo isso, sabe? Que a gente só vive a experiência uma vez, só uma. E cada vez que a gente, mas eu tenho 10 filhos, cada experiência é única, com cada um dos 10, com cada um de um filho, ou com cada relacionamento que a gente termina. É um relacionamento diferente do outro, é um luto diferente, é uma experiência diferente. Então, por mais que a gente tente guardar, congelar, tente de todas as formas manter isso para que a gente reviva, a gente não consegue. Por isso também a importância não só da saúde mental, mas da gente estar consciente e presente nos momentos que a gente está vivendo, por mais desafiadores que sejam. Então, minha filha passou a madrugada inteira basicamente acordada, acordou 3 da manhã e foi dormir 6:30. Por mais que eu quisesse, né, tentar congelar o momento em que ela era um bebezinho fofo e que dormia, ou que qualquer coisa assim, de algum momento que pra mim foi extremamente feliz e importante, eu não vou conseguir fazer isso. Não há como. E a gente tem que estar ali o mais consciente possível. Então eu ficava me perguntando hoje de madrugada, o que eu preciso? O que eu preciso ver com tudo isso, sabe? O que eu preciso aprender com tudo isso? O que essa situação tá querendo me mostrar? O que eu preciso vivenciar nisso aqui, por mais desafiador que seja? Porque era de madrugada, ela tava berrando, ela tava chorando. Vocês não pensem que ela tava de boas, brincando, acordou 3 da manhã e foi brincar. Não, gente, ela tava chorando. E o quanto também a gente se sente culpada, impotente, e quanto muitas vezes a gente se questiona se aquilo que a gente está fazendo é o certo, né? A maternidade tem muito isso, de que a gente tem que fazer o certo, e qual é o certo, que a gente não sabe, né? Então,
eu tava ali com ela de madrugada e tava sentindo de fazer algumas coisas, tava dizendo, não, meu posicionamento com ela hoje tem que ser assim. E ela chorando, e ao mesmo tempo eu me questionava, será que é realmente esse? Nunca vou saber ao certo. Mas era o que eu tava sentindo naquele momento, de que era o melhor pra mim e que seria o melhor pra ela. Mesmo que ela não entendesse naquele momento, mas o adulto sou eu, não ela, né? Então, aqui nessa live completamente surpresa, eu queria deixar esse recado para vocês mais uma vez, do quanto é importante a gente estar em conexão com a gente mesma, a gente estar centrada em nós, a gente olhar para as nossas emoções, a gente cuidar da nossa saúde mental. Aqui a materna, que foi o meu exemplo, mas vocês dentro da realidade de vocês, quem é mãe, quem não é mãe, cuidar da saúde mental de vocês, porque essa é a base sólida para qualquer outra coisa, né? É isso que vai fazer com que vocês tomem decisões mais assertivas, para que vocês fiquem em paz com qualquer decisão que vocês estejam tomando, mesmo que vocês talvez amanhã se arrependam, mas vocês vão olhar para aquilo e vão dizer assim, não, eu tomei a melhor decisão dentro da consciência que eu tinha naquele momento, e ok. E é aquele sentimento de culpa e de dúvida sobre o que fez vai se tranquilizar, porque vai conseguir se acolher dentro de todo esse caos, né, que a gente mesmo cria, que a gente tem um caos externo, mas a gente cria muito caos interno. Então que vocês possam se conectar, que vocês possam encontrar pessoas que auxiliem vocês nessa trajetória, porque é uma trajetória de vida, E não tenham dúvidas que isso faz com que a vida de vocês fique muito mais leve, os relacionamentos de vocês fiquem muito mais leves, a criação com os filhos de vocês fique muito mais leve, sem tanta aquela culpa que a gente se coloca em tudo, aquela pressão, né? Então, esse era o meu recado para vocês hoje, nesse sábado de manhã. Vocês se sintam acolhidas, a todas que já passaram por esse momento, a todas que estão passando por esse momento e a todas que ainda passarão por esse momento, né? Então, que vocês cuidem de vocês, porque vocês são o centro da casa de vocês, vocês são o pilar da casa de vocês, dos filhos de vocês, dos esposos, dos maridos de vocês. Então, vocês precisam estar bem consigo para poder, então, auxiliar o outro também naquilo que o outro muitas vezes demanda. Tá bom? Então, um beijo para vocês. E olhem com carinho, tá? Para toda essa polêmica dos bebês reborn. Olhem realmente com carinho para essas mães, para essas pessoas, para esses pais também, porque muitas vezes os homens também estão aí carregando essas dores, esses lutos, muitas vezes que eles não se permitem sentir, não se permitam sentir. Então, fiquem bem, um ótimo sábado e até mais.